Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Renato e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se faz o cálculo de força resistente de compressão segundo a NBR 8800. Pessoal, se vocês acham que esse vídeo agregou alguma coisa para vocês, depois de vocês assistirem ele, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Então bora começar. Bom, nós vamos fazer então o cálculo da força resistente de compressão segundo a NBR 8800. Tá? Norma essa utilizada para projetos de estruturas metálicas. Aqui um breve enunciado para o nosso exercício. Então nós vamos fazer o cálculo dessa força resistente de compressão para uma viga W250 por 17,9. Isso é uma viga perfil Ida Gerdau. E essa viga ela é utilizada como um pilar engastado na base e articulado na outra extremidade. Ou seja, isso aqui é um caso muito comum. Um pilar que é engastado na base e articulado na outra extremidade, que aí poderia ter algumas vigas de piso encontrando esse pilar na outra extremidade. O comprimento desse pilar é de 2.500 milímetros ou 2,5 metros. Também um comprimento bastante comum de se encontrar. Aqui, nessa imagem, a gente pode encontrar uma foto do catálogo da própria Gerdau, onde a gente encontra as propriedades desse perfil, W250 17,9. Aqui a gente encontra todas as propriedades que a gente vai utilizar no cálculo. Tá? Então, para vocês terem acesso a esse catálogo, é só vocês pesquisarem por catálogo perfil W Gerdau no Google, que provavelmente vocês vão achar um PDF com esse catálogo. Outra informação importante aqui é o material dessa viga é o ASTM A572 grau 50, que é o material mais utilizado para esse tipo de perfil W. Né? 99% das estruturas metálicas utilizam esse material. É muito mais fácil encontrar as vigas feitas desse material aqui. E esse material tem um limite de escoamento de 345 megapascal e um limite de resistência de 450. A gente vai utilizar o limite de escoamento nos cálculos, tá? Que é esse 345 megapascal. Nessa imagem a gente tem aqui algumas informações sobre as cotas que são dadas nesse catálogo. Então, por exemplo, aqui, se você quer saber o que significa o D, é só olhar essa imagem aqui, o D é a altura total aqui. Bom, outra informação importante aqui nessa imagem é que ele mostra onde está o eixo X e onde está o eixo Y. Tá? Então, por exemplo, a inércia, nessa tabela aqui, a inércia IX, aqui não dá para enxergar muito bem, mas aqui é um IX. A inércia em torno de X é 2.291 centímetros a quarta. Quer dizer que a inércia em torno desse eixo é esse valor. Ou seja, a inércia que a gente usaria para o momento fletor, por exemplo, aplicado em torno desse eixo. Pessoal, da NBR 8800 nós temos esse texto aqui que fala como que a gente calcula a força axial resistente de cálculo. Antes da gente começar todo o processo de cálculo, uma dica que eu dou para vocês é baixem a norma e aí deem uma olhada nos tópicos que eu vou apresentando aqui. Ó. A gente está no tópico 5.3.2. É só encontrar ali na norma, vocês vão encontrar a mesma informação. Isso porque vocês têm que saber onde que está cada informação na norma, porque quando vocês forem fazer todo esse processo sozinho, vocês vão ter que saber ir lá na norma, encontrar a informação e utilizar a informação de forma correta. Tá? Então, no tópico 5.3.2, ele fala que a força de compressão, o índice C é de compressão, RD é resistente, significa resistente, então a força de compressão resistente é igual a esse X, que é um fator de redução associado à resistência à compressão, dado em 5.3.3, ou seja, esse X é um fator que a gente vai calcular, a gente vai aprender a calcular depois. O Q, que é um fator de redução total associado à flambagem local, cujo valor deve ser obtido no anexo F. É outro fator que a gente vai aprender a calcular aqui nesse vídeo. O Q? A G é a área da seção bruta
da seção bruta transversal da barra. Esse AG, a gente consegue encontrar aqui, ó, área 23,1 centímetro ao quadrado. Esse é o AG. O FY é o limite de escoamento do material, que é o 345 megapascal, ou 34,5 kN por centímetro ao quadrado, que é a unidade que a gente vai utilizar. E o γ1 é um coeficiente de minoração de resistências que é encontrado numa tabela que eu vou mostrar para vocês quando chegar nessa hora de calcular o NCRD. Tá? Bom, agora vamos começar os cálculos pelo coeficiente Q. Né? O Q está aqui entre os coeficientes do numerador. Tá? Então a gente precisa encontrar qual é o valor de Q. Na norma, no anexo F, a gente tem todos esses textos aqui. Tá? Bom, fazendo um resumo, pessoal, eu não vou ler de texto por texto. Se vocês quiserem, vocês façam isso. Tá? Eu vou fazer um resumo de como que é o processo aqui, de forma breve. O Q ele é calculado através da multiplicação do QS e do QA. O QS é relativo a elementos do tipo AL, que eu já vou explicar no próximo slide o que significa. O QA é relativo a elementos AA, que eu vou explicar no slide posterior a esse. Tá? Então, olha só esse texto. Ó. As barras submetidas à força axial de compressão, nas quais os elementos componentes da seção transversal possuem relações B sobre T maiores que os valores de B sobre T limite, dados na tabela F1, tem um fator de redução total Q dado por essa equação. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é comparar um B sobre T com um B sobre T limite e, a partir daí, definir o QS e o QA. Eu sei que está meio confuso, mas vocês vão entender agora como que a gente vai fazer, vai ficar mais claro. A tabela F1 é a tabela que ele menciona aqui nesse texto. Ó, dados na tabela F1. O B sobre T limite. Então, ó, tabela F1. Se vocês forem olhar ali na norma, vocês vão encontrar essa tabela. Nessa tabela, ele fala quais são os valores e limites de B sobre T. Tá? Existem dois tipos de elementos numa viga. Ó. Vamos focar nas vigas que a gente está trabalhando, que é a viga W ou I da Gerdau. Tá? Uma viga W ou I da Gerdau seria essa viga com esse perfil aqui. Tá? Então ela tem esse formato de I. O B, no caso da alma da viga, o B é essa altura aqui, ó. É a altura entre as mesas, descontando esse raio aqui. E o T é a espessura da mesa. Tá? Com relação aos tipos de elementos que existem, se vocês repararem aqui, ele fala de dois tipos, ó, elementos AL e elementos AA. Se a gente for ver aqui a definição, ó, elementos AA são elementos que possuem duas bordas longitudinais vinculadas e a L apenas uma borda longitudinal vinculada. O que significa isso, pessoal? A alma, por exemplo, a alma da viga, que é esse trecho aqui da viga, ela tem as duas extremidades dela vinculadas. Né? Ou seja, ela está conectada aqui com a mesa na parte de cima e com a mesa na parte de baixo. Agora, a mesa da viga, ela é dividida em duas partes. Ela tem essa parte aqui vindo para cá, para a direita, essa parte vindo para a esquerda. Cada uma dessas partes está vinculada em uma extremidade, mas na outra não está. Ela está livre. Então, a mesa seria um elemento AL e a alma seria um elemento AA, que está vinculado nas duas extremidades. Então, para elementos AA, ó, ele mostra aqui na tabela, a gente primeiro vem no grupo, que seria no nosso caso o grupo 2, que aqui está englobado almas de seções IH e U. A gente está falando de uma viga I. E aí, aqui a gente encontra, esse é o nosso perfil,
e a gente tem a medida de B e de T. O B sobre T limite para esse tipo de perfil é igual a 1,49 vezes raiz de módulo de elasticidade, que é o E, dividido pelo o limite de escoamento. Tá? Então, olha só como que segue o cálculo. A gente está, por enquanto, falando da alma da viga, que é esse trecho aqui da viga. Primeiro, a gente vai fazer esse cálculo de B sobre T limite, que é 1,49 vezes a raiz de E sobre Fy. O E é módulo de Young, que do aço vale 20.500 kN por centímetro ao quadrado. Você pode utilizar também 20.000 kN por centímetro quadrado, ou 20.500, tanto faz. É um valor aí aproximado. O aço ele tem um E que varia aí em torno desses valores que eu mencionei. Tá? Geralmente eu uso 20.500 kN por centímetro quadrado, ou que equivaleria a 205 gigapascal. O Fy, que é o limite de escoamento desse material aqui que a gente está utilizando, é o 345 megapascal ou 34,5 kN por centímetro quadrado. Eu transformei aqui em kN por centímetro quadrado porque essa é a unidade que a gente vai utilizar aqui nessa equação, já que o E também está em kN por centímetro quadrado. Fazendo a conta, a gente colocando aqui 20.500 dividido por 34,5, tira a raiz, multiplica por 1,49. Isso resulta em 36,32. Agora, esse é o B sobre T limite, ou seja, é o valor que a gente vai comparar. Agora a gente tem que calcular o B sobre T real dessa viga. O B sobre T real dessa viga é essa altura aqui, dividido pela essa espessura. Se a gente olhar, pessoal, aqui nessa imagem, essa altura aqui seria o D'. E a espessura é esse TW. Tá? Então, se a gente for olhar aqui nessa tabela, o D' está dado aqui nessa coluna como 220 e o TW seria 4,8. Então é só fazer 220 dividido por 4,8. Só que se vocês forem notar, aqui nessa tabela, ele tem essa parte de esbeltez. E aí ele fala da esbeltez da alma, que é o D' sobre TW, que é justamente esse cálculo que a gente está fazendo. A tabela já dá esse cálculo pronto. Então, se a gente for ver aqui, o valor é de 45,92. Voltando ao slide ali, o slide que a gente estava fazendo o cálculo, aqui, 220 sobre 4,8, que é o D' sobre TW, 45,83, que é o mesmo valor da tabela. 45,92, aqui deu 45,83, deu uma diferença. E esse valor de B sobre T deu maior do que o B sobre T limite. Né? Então, esse elemento é considerado um elemento esbelto. Tá? Isso aqui está no próprio texto da norma. Ele fala aqui sobre isso. Né? Se maiores que valor de B sobre T limite, então são elementos esbeltos. Pelo fato de ser um elemento esbelto, a gente vai ter que calcular o QA. Se não fosse um elemento esbelto, ou seja, se esse B sobre T desse menor do que o B sobre T limite, o 36,32, o QA seria igual a 1. Ele fala no próprio texto da norma aqui. As barras submetidas à força axial de compressão, nas quais todos os elementos componentes da seção transversal possuem relação entre largura e espessura que não superem os valores de B sobre T limite, tem o valor de redução total Q igual a 1. Tá? Isso significa que se o B sobre T der menor do que o B sobre T limite, a gente considera o QS ou QA igual a 1. Não foi o caso. Né? Aqui deu maior. Então a gente tem que calcular o QA. Como que a gente faz isso? Bom, na norma em F3, que seria no anexo F, parte 3, a gente tem sobre os elementos comprimidos AA, que seria o caso aqui, né, que a gente está falando da alma da viga, que é um elemento que é vinculado nas duas extremidades. O fator de redução QA ele é calculado através da área efetiva dividido pela área bruta da seção transversal. Tá? A área bruta, que é esse AG aqui,
é aquele 23,1, eu acho, que está na própria tabela da Gerdau. Então, isso aqui é direto. Agora, a área efetiva a gente precisa calcular. A área efetiva nada mais é do que essa equação aqui, ó. Nessa equação a gente tem a área bruta menos a somatória de B menos BF vezes T. O T é a própria espessura da alma, que é aquele 4,8. O BF é o que a gente vai, é outro fator que a gente tem que calcular, tá? E o B nada mais é do que aquele D', né? Aquela altura descontando os raios. O BF ele é calculado através dessa expressão aqui, tá? Então vamos ver com calma aqui o que tem nessa expressão. Gente, reparem que esses cálculos aqui eles são trabalhosos, mas eles não são complexos. É só pegar as fórmulas e substituir os valores e daí você extrai os resultados que você precisa. Então, ó, o BEF, que seria a largura efetiva de um elemento comprimido AA, é calculado através de 1,92 vezes T. T é a espessura da alma, que é aquele 4,8 milímetros, é o TW, que é encontrado na tabela da Gerdau. O E é o módulo de elasticidade, o módulo de Young, que do aço vale ali 205 gigapascal ou 20.500 kN por centímetro ao quadrado. Esse sigma, ele fala aqui, ó, ele mostra um texto aqui, que o sigma ele pode ser, ó, opcionalmente, de forma conservadora, pode se tomar que o sigma é igual ao limite de escoamento. Então, se a gente quiser ser conservador, a gente pode simplesmente considerar o sigma igual ao limite de escoamento, que é o valor que a gente conhece. Ou o sigma ele poderia ser calculado através de x vezes fy, mas o x ainda não foi calculado e o x depende do que, e aí teria que ser um método iterativo, então não vale a pena fazer dessa forma. Então geralmente quando você está fazendo o cálculo de forma analítica na mão, é melhor utilizar o sigma como fy, e a gente vai estar sendo conservador, ou seja, o valor os valores finais de compressão vai acabar sendo menor do que se a gente tivesse calculado dessa forma. A gente vai estar sendo mais conservador no nosso cálculo. Continuando aqui, o CA, ele comenta aqui, ó, CA é um coeficiente igual a 0,38 para mesas ou almas de seções tubulares e retangulares, que não é o nosso caso, e 0,34 para todos os outros elementos. Então, o CA é igual a 0,34. O B sobre T é o que a gente já calculou anteriormente, que é o D' sobre TW. Aí repete o E e o sigma. Tudo isso tem que ser menor ou igual ao B, que é a altura, é o D'. O B seria o D'. Bom, vamos fazer o cálculo desse B efetivo, depois a área efetiva é calculada com B efetivo, e aí a gente consegue calcular o QA. O B efetivo, então, é essa equação aqui, substituindo os valores, ó, T 4,8, E 20.500, FY 34,5, o CA 0,34, o B sobre T a gente calculou anteriormente 45,83, e aí repete aqui, isso resulta em 184,029 milímetros, que é menor que o D', que é 220 milímetros. Então, esse é o B efetivo que vai ser utilizado na equação de cálculo da área efetiva, que é o AG menos o B menos etc. O AG é 23,1 menos, aí vem o B, que é 220, o BF, que é o que a gente calculou, 184,029, e o T, que é o 4,8, que é o TW, na espessura da alma. Isso resulta em 21,37 centímetros ao quadrado. O QA é a área efetiva sobre a área bruta. Então é 21,37, que é o valor calculado, dividido pelo 23,1, que é esse valor tabelado. E aí a gente encontra o valor de 0,925. Tá? Então esse é o valor de QA. Então, só recapitulando, pessoal, a gente fez o cálculo aqui do B sobre T limite, e a gente fez o cálculo sobre o B sobre T do perfil, viu que deu maior o valor, e aí a gente teve que calcular o QA, que deu 0,925. Se tivesse dado menor que o B sobre T limite, a gente nem precisaria fazer cálculo nenhum, é só fazer esse valor aqui, ó, QA igual a 1. Tá. Agora, na mesma tabela, a tabela F1,
a gente encontra o valor de B sobre T limite para elementos AL, que é o caso da mesa da viga. Tá? Então, olha só, vamos por partes aqui, ó. Elementos AL. AL é um elemento que tem uma extremidade vinculada e outra livre, né? Que é o caso da mesa. Quando a gente olha para a mesa da viga, que é esse, ó, nessa imagem aqui, pessoal, só para vocês não confundirem, ele coloca um monte de coisa aqui, né? Tem uma cantoneira aqui, tem uma barra aqui, não sei se é uma barra chata. Ignore essa barra chata e essa cantoneira, só olha aqui para a viga. E ó, tá achurado aqui, ó, metade da mesa da viga, metade da mesa da viga. A gente olha para o elemento como a metade da mesa da viga aqui, ó, ele estando vinculado aqui nessa extremidade livre nessa, é o elemento AL. Descrição dos elementos, ó, mesas de seções IHT ou U laminadas, que é o nosso caso. Então, se enquadra, é esse grupo mesmo que a gente tem que utilizar, que é o grupo 4. O B sobre T limite é 0,56 raiz de E sobre Fy, e o B sobre T, que a gente tem que calcular ali para comparar com o B sobre T limite, é a metade da largura da mesa dividido pela espessura da mesa. Tá? Se a gente for olhar no catálogo da Gerdau, a largura da mesa é essa cota BF e a espessura da mesa é essa cota TF. Tá? Então, ó, BF 101 e TF 5,3. Tá? E, de novo, ele tem essa coluna onde a gente já faz esse cálculo, olha só. Esbeltez, aba, BF sobre 2TF, que seria o BF sobre 2, que é a metade da largura da mesa, dividido pela espessura, que é o TF. 9,53, ele já dá esse valor. Tá? Então, olha só. Vamos para aqui o cálculo. Ó. O B sobre T limite é o 0,56 E sobre Fy, que é 13,65. Tá? É que essa equação aqui. O B sobre T dessa viga é o BF sobre 2 dividido pelo TF, que é o 101 sobre 2 dividido pelo 5,3, que é igual a 9,53. A gente nem precisaria fazer esse cálculo que a gente já consegue encontrar ele na tabela. Esse valor de 9,53 deu menor do que o 13,53, que é o B sobre T limite. Então, o QS é igual a 1, a gente não precisa fazer cálculo nenhum. Simples assim. Agora, o Q é igual ao QS vezes o QA, que é igual a 1 vezes o 0,925, que é o QA, que resulta em 0,925. Então, pessoal, a gente acabou de terminar de calcular o valor de Q. Agora, a gente precisa calcular, ó, se a gente for voltar ali no primeiro slide, essa é a equação que a gente quer resolver. A gente acabou de calcular o valor de Q. O AG e o FY já é dado, né? A gente já consegue extrair da tabela e do material. Agora só falta o X e o gama A1. O gama A1 é tranquilo, é só uma tabela. Então o que dá trabalho mesmo agora é o X, que é o fator de redução associado à resistência à compressão. Tá? Indo para o item 5.3.3 da norma, a gente tem as informações de como que faz o cálculo do fator de redução X para executar o cálculo ali final. O X, ó, se vocês forem reparar, vão acompanhando o meu ponteiro aqui, porque tem sempre muita informação na tela, vão acompanhando o ponteiro. O X é igual a 0,0658 elevado a gama 0 ao quadrado. Isso para quando o gama 0 é menor ou igual a 1,5. Então reparem que existe esse gama 0 aqui. O que seria esse gama 0? A gente vai ter que calcular também. Para calcular o X, a gente vai ter que calcular esse gama 0. Esse gama 0 ele pode ser calculado através dessa expressão aqui. Ó. Esse gama 0 é o índice de esbeltez reduzido. Então, o gama 0 é um índice de esbeltez reduzido. Ele pode ser calculado através da raiz de Q, que é um valor que a gente já tem, AG, que é a área da seção bruta que a gente tem, FY, que a gente tem, e NE, que a gente não tem. Então, a gente precisa calcular o NE para calcular o gama 0 e
que serve para calcular o x. Tá? Então é bastante trabalhoso, mas não é complicado, tá, pessoal? É só aplicação de fórmula. O NE é a força axial de flambagem elástica obtida conforme anexo E. Então a gente tem que ir no anexo E da norma e procurar informação de como que se faz o cálculo. Se a gente for no anexo E da norma, a gente encontra aqui na seção, na parte E1.1, seções com dupla simetria ou simétricas em relação a um ponto. Uma seção do tipo I, ela tem dupla simetria, simetria em relação ao eixo X e simetria em relação ao eixo Y. Então, é essa parte mesmo que a gente tem que usar da norma. Reparem que ele dá, nessa forma ele fala de um NE. Aqui ele mostra como calcula um NEX, um NEY e depois ainda um NEZ. Então, cada um desses, para flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia X da seção transversal, é essa equação. Y é essa aqui. E essa equação aqui, para flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z. Tá? Então, essa aqui é relacionada à torção. Tá? Então, são 3 cálculos que a gente tem que fazer. Olhando aqui para a equação, por exemplo, o NEX, a gente tem π² vezes Z vezes a inércia em torno de X. Inércia em torno de X a gente encontra na tabela. Dividido por Kx vezes Lx². Esse Kx é um coeficiente que a gente aplica dependendo da vinculação que a barra tiver nas extremidades. Lembrando que a gente está falando de um pilar que está engastado na base e articulado no topo. Eu vou mostrar para vocês uma tabela onde a gente consegue extrair esse x dependendo dessas vinculações nas extremidades. O L é o comprimento destravado para flambar em torno daquele eixo específico. No nosso caso, eu falei que a nossa viga tem 2,5 metros de altura, um pilar com 2,5 metros de altura. Não mencionei que existe nenhum tipo de travamento, nenhuma viga chegando nesse pilar antes desses 2,5 metros. Então a gente vai considerar esse Lx e o Ly também, e inclusive nessa outra forma tem o Lz. Todos esses valores a gente vai considerar o próprio comprimento desse pilar, que é 2,5 metros. Bom, a partir desses coeficientes a gente faz esse cálculo, tá? O cálculo do NEZ, ele é um pouco mais complicado. Então ele tem alguns outros fatores aqui. E eu vou mostrar para vocês, é bem facinho de calcular, de obter esses fatores, tá, pessoal? Não se assustem. Esse raio de giração aqui, R0, é o raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento dado por. Aí esse raio de giração é dado por isso aqui. O Rx e o Ry é encontrado na tabela da Gerdau. O x0 e y0 para uma seção I é igual a 0. Porque x0 e y0 são as coordenadas do centro de cisalhamento na direção dos eixos centrais x e y. No caso de uma seção I, a coordenada do centro de cisalhamento é exatamente no centro geométrico da peça. Tá? É um conceito um pouco complexo, esse conceito de centro de cisalhamento, mas o que importa aqui para a gente é que eles são iguais a 0, então para a gente calcular raio de giração, basta a gente utilizar os valores de raio de giração em torno de x e raio de giração em torno de y, e substituir aqui nessa equação. Vocês vão ver mais para frente. Outros coeficientes aqui, o E a gente já sabe, o CW, CW é a constante de empenamento da seção transversal. O CW também é encontrado na tabela do catálogo. Tá? Então é só pegar ali o valor e substituir aqui. KZ e LZ. O LZ é o comprimento da viga destravado e o KZ seria também o coeficiente que a gente vai ver como que a gente encontra depois. O G e o J, bom, o G é o módulo de elasticidade transversal do aço, é uma constante. Que depende do aço, então também é um valor dado. O J é a constante de torção da seção transversal, também é encontrado na tabela. Então reparem que é um cálculo grande, mas que é tudo só substituir os valores ali e acabou. Aqui nessa tabela, que é encontrado também na norma, a tabela E1,
a gente encontra o coeficiente de flambagem por flexão de elementos isolados, que é aquele Kx ou Ky. Tá? Então aqui a gente consegue encontrar o Kx e o Ky para cada tipo de caso. Tá? Se vocês forem olhando aqui, ó, a gente tem o caso A, B, C, D e assim por diante. Cada caso mostra uma viga sendo articulada de uma forma diferente nas extremidades. Então aqui, ó, nesse caso, a gente tem uma viga que está biengastada, ou seja, engastada nas duas extremidades. A gente tem aqui, nesse caso, uma viga que está engastada em uma extremidade articulada na outra, que é o nosso caso do pilar. A gente tem aqui, nesse caso, uma viga que está engastada numa extremidade e aqui ela está travada para rotação, mas não para translação na direção horizontal, que é um caso bem comum. Aqui, biarticulada, articulada nas duas extremidades. Aqui, engastada de um lado e livre na outra, que seria o caso de totens, por exemplo. E esse caso aqui também parecido com esse, só que articulado nessa extremidade, que é um caso também não tão usual para estruturas metálicas. O nosso caso é esse aqui, o B, engastada em uma extremidade, articulado na outra, o Kx e o Ky é igual a 0,7. Tá? Então, agora vamos fazer o cálculo do Nx, Ny e Nz. Só substituir os valores. O Nx é essa equação aqui. Substituindo os valores, ó, o Ix é só ir lá na tabela do catálogo e encontrar momento de inércia em relação ao eixo X. Ó. Vou até voltar ali para nossa tabela. Ó. Ix, 2.291. Y, 91. Ó, outros valores que a gente vai usar. O Rx, ó, Rx, raio de direção em torno de X, 9,96. Ry, 1,99. O IT, ó, isso aqui é um IT, não é para enxergar muito bem, mas isso aqui é um IT. Seria o momento de inércia polar, que a gente vai utilizar também, que é o 2,54. Tá? Ó, o CW 13.735, a gente também vai utilizar. Tá? Então, voltando aqui. Então, o Ix substitui aqui. O Kx é o 0,7, o Lx 250. Eu tenho que entrar aqui em centímetros o comprimento, tá? A gente tem 2.500 milímetros de comprimento, que seria igual a 250 centímetros. A gente encontra um valor de Nx de 15.135 kN. Beleza. Agora, o Ny, ele é calculado através dessa expressão, e o que muda aqui vai ser o Iy, que não é Ix mais, agora é Y, que é igual a 91, que é muito menor do que o 2.291. Então aqui a gente vai ter um Ny muito menor do que o Nx. O Nz é essa expressão grandona aqui. Então, vamos por partes. Primeiro, o raio de giração polar, ele é calculado, então, como eu comentei anteriormente, através de o raio de giração em torno de x ao quadrado, mais o raio de giração em torno de y ao quadrado, tudo isso na raiz. Pega os valores da tabela, substitui e encontra 10,16. Beleza, o raio, o R0 já foi encontrado. Π a gente já sabe, o E a gente já sabe, o CW vem da tabela, o KZ é 0,7 também, o LZ é o comprimento destravado para torção, que também a gente vai considerar o comprimento total da viga, porque não tem nada que esteja travando a viga por torção naquele comprimento. O G é uma constante, que é o módulo de elasticidade transversal do aço, que é 77.000 megapascal, uma constante, ou 7.700 kN por centímetro quadrado, que é nessa unidade que a gente tem que entrar aqui. O J é o momento de inércia polar, que na tabela da Gerdau está como IT ou IP. IT, ó, seria essa coluna aqui, ó, que é 2,54. Substituindo todos esses valores, a gente encontra 1069,19 kN.
Gente, depois de calcular esses três valores, a gente tem que escolher o menor deles, que é o NY nesse caso, deu 601,2 kN. Com esse menor valor, a gente tem que substituir aqui, ó, no lambda zero. Lembra da equação do lambda zero? Tem esse NE. Esse NE é o menor dos valores calculados ali. Agora a gente tem todos os valores para calcular o lambda zero e ainda depois a gente consegue calcular o x. Então, olha só. O lambda zero ele é calculado através dessa expressão. Então, substitui aqui ó, o Q, o AG, FY, NY. Encontramos o valor de 1,11, que é menor do que 1,5. Então, a gente vai utilizar aquela primeira equação para x, que é 0,658 elevado a lambda ao quadrado. Substitui os valores, a gente encontra que o x é 0,598. A partir daí, gente, é só pegar a equação e substituir o que a gente calculou. Lembrando que esse γ1 é um valor de minoração de resistência que é encontrado na tabela 3 da NBR 8800, que é essa tabela aqui, ó. A gente tem que vir aqui em aço estrutural, γA, escoamento, flambagem e instabilidade, γ1. Combinações normais, que é o que se utiliza em 99,9% dos casos, geralmente não se utiliza essas outras linhas aqui. Então, é essa linha aqui normal, 1,1. Bom, o γ1 é 1,1. A gente sabe o valor de x, de q, de ag, de fy e de γ1. Só substituir aqui e aí a gente encontra 401,19 kN. Bom, o exercício está finalizado. Essa carga que a gente encontrou, de 401,19 kN, é a máxima carga majorada que a gente pode aplicar de compressão para uma viga dessa, que é a viga W250 por 17,9, com comprimento destravado de 250 centímetros em X, Y e Z, e engaçado em uma extremidade e articulado na outra. Essas informações são importantes. Se eu variar alguma dessas informações, vai variar essa força. Tá? Então, para essas condições que eu acabei de falar, essa viga aguenta uma carga de 401,19 kN. Lembrando que essa carga máxima é a carga já majorada. Então, se a gente for aplicar, por exemplo, uma carga de compressão nessa viga de 350 kN, essa carga ainda vai ter que ser majorada por um fator que a gente encontra na própria NBR 8800. E essa carga é majorada dependendo do tipo de carga, né? E aí depois de majorar essa carga, aí por exemplo, imagina que está em 350 kN. A gente majora e foi para 400 kN. Deu menor do que a carga resistente aqui, que a gente calculou de 401,19. Então, passou. A viga aguenta a solicitação. Tá? Então, reforçando, essa é a máxima carga de compressão resistente que a viga aguenta, já considerando os coeficientes de majoração. Tá? Então, você tem que considerar os coeficientes de majoração quando for comparar com essa carga. Bom, pessoal, por esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que esse vídeo agregou alguma coisa para vocês, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal.